Equador tem cidades e lugares de natureza incrível, mas muito se fala de Quito e Galápagos e pouco de outros lugares sensacionais, como Banhos, o Lago Quilotoa, que fica dentro de um vulcão. a Feira Indígena de Otavalo e o Parque Nacional de Las Cajas, a 4.000 metros de altitude. Nós visitamos esses lugares em nossa viagem pelo Equador e vamos te contar tudo o que vimos por lá. E ainda tem aquele perrengue que a gente passou para sair do país. Bicho, desde 2016 que a gente tá viajando o mundo, só que a gente só começou o canal do YouTube em 2019. Então esse especial é para relembrar nossas histórias de viagem que vocês não viram aqui no canal ainda. Nos últimos vídeos a gente contou que a gente já tinha visitado a maior cidade do Equador, que a gente passou mais de um mês morando numa praiazinha hippie e que a gente foi para Galápagos tão barato quanto se pode ir, né? Depois disso, a nossa viagem de mochilão pelo Equador seguiu para cima das Cordilheiras dos Andes. Bicho, o Equador se divide em praia, Galápagos, ó, que a gente já foi nos dois, os Andes, que a gente tá subindo agora, e ainda tem a Amazônia mais pra frente, que daqui a pouco a gente chega lá. Só que nos Andes tem uma peculiaridade, tipo, bicho, a gente chegou numa cidade chamada Cuenca, que é uma das cidades mais lindas do Equador e tal, tipo, super visitada. Chegamos no hostel e o dono do hostel já nos explicou que quem mora ali naquela parte dos Andes são o povo Quichua, que não são o povo Quechua lá do Peru e da Bolívia não, tipo, e eles ficam bravos se falar que eles são iguais. Ele até falou um pouquinho com a gente, usando o idioma deles, que é super diferente, impossível de entender. E o nome do cachorro e do gatinho lindo do hostel. É, eles tinham um cachorro e gatinho com nome em Quichua que a gente não lembra, mas é algo Quichua. Cuenca foi a primeira cidade que a gente visitou lá nos Andes e já deu pra sentir a altitude, que lá era quase 3.000 metros. E 3.000 metros é aquele limite que os cientistas dizem que é quando a altitude afeta demais. Mas, bicho, a gente tava ali em 2.800, 2.700 já tava muito afetado. Cuenca é uma cidade muito limpa, super agradável, assim, bonita, bem arrumadinha. Tem muita árvore, tem rio, tem montanhas ao redor, é uma delícia ficar passeando por lá. Tanto é que tem uma porrada de estrangeiros morando por lá, que eles decidem viver no Equador e ficam lá, porque a qualidade de vida é muito boa e o clima é muito ameno. O centro histórico de Cuenca tem uns casarões que parecem um negócio de novela, assim, um negócio super bonito, lindo, fica lindo nas fotos. Tem uma igreja grandona com uma cúpula bem bonitona. E no centrinho tem a parte que a gente mais gosta, que é bar, boteco. Bicho, a noite é super animada e é engraçado porque você vai nos bares, lá o hábito é o karaokê. Então você vai nos bares e tem tipo o karaokê grandão com uma mesinha só ocupada e essa mesinha vai ficar ocupada a noite toda com a galera cantando muito alto e muito bêbada. Mas também tem uns bares mais arrumadinhos, que são dos estrangeiros. Tem até uma cervejaria local lá, nossa, faz umas cervejas muito boas. A gente ia muito num bar mexicano, que tem nacho, guacamole. Tem bastante comida mexicana no Equador. Mas a comida que a gente mais gostou lá, com certeza, foi o porquinho da Índia. Oh, tadinho. Eles são muito fofinhos, eles não deveriam ser comidos. Mas são. Eles são deliciosos, na verdade. Em Cuenca tem uns pratos típicos de lá, que são o cuy, que é o porquinho da Índia, e o porco no rolete, bicho. Eles botam um porcão nervoso no espeto, e vão assando só a parte de fora, assim, ele já vem pré-cozido, sei lá. E eles põem no rolete, vai assando só a casquinha, só a parte de fora do porco. E disso eles tiram a casquinha do porco, assim, e fica um negócio, uma coisa assim, tipo, super crocantezinha. Crocante, a gordura e coisa gostosa. Chama cascarita. É gostoso. É tipo, é o prato símbolo de Cuenca. Come o porco, come o porquinho da Índia. Só que é engraçado, porque é tão temperada a carne, e aí come com uns negócios de batata, de milho, que não tem gosto de nada, assim. Uma mordida super saborosa, uma mordida... Eita, cadê o negócio gostoso? É tipo pra tirar o sabor, assim, da boca. Eu, hein? E a gente foi num lugar super rústico lá, almoço de domingo do povão, pra comer o cuy, né? Mas se você viajar para o Equador e for para lugares mais turísticos, você vai encontrar também, só que em restaurantes mais arrumadinhos, assim. Uma experiência mais limpa de porquinho da Índia. E não contente com a altitude, com a cabeça da Marcela doendo pra cacete, passando mal e tal, a gente resolveu subir mais 1.000 metros. A gente foi pro Parque Nacional Las Cajas. Do lado de Cuenca fica esse Parque Nacional, assim.
Em menos de 1 hora de ônibus, você sobe esses 1000 metros de diferença. É um negócio muito louco, assim. O ônibus vai, o ouvido já vai estourando. Não dá tempo pra se acostumar e, tipo, é isso aí. E você vai pra fazer trilha, porque o legal do parque são as trilhas. Você andar no meio de um cenário surreal e louco, parecendo Parecia Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, um filme fantástico assim, só que com lhamas. E bicho, assim, tipo, no filme do Senhor dos Anéis parece que as pessoas andam ali, molezinho e tal, mas é porque eles gravaram... Eles estão sofrendo o tempo todo. Nada, eles gravaram na Nova Zelândia aquilo, é tipo altitude zero, sei lá. Meu, 4.000 metros, não é... Ó, não tem Gandalf que dá jeito não, brother. Não, a gente chegou, tinha uma lagoa bem bonita, assim, cenário de montanhas e as lhamas e tal, né? E tinha bastante gente. Aí eu pensei, a trilha não deve ser tão difícil, tá cheio de gente aqui. Só que as pessoas só vão e ficam ali naquele ponto. Ilusão. A gente começou a andar, nossa, foi sofrido, quase desisti. A gente seguiu o caminho, foi devagarinho. A gente demorou 4 horas pra andar 8 quilômetros. Olha a lentidão das pessoas. Não, mas enquanto você tá andando, tem várias placas dizendo assim, ande devagar, despacito, despacito. E a gente foi bem despacito mesmo, porque a gente respeita a altitude, cara, isso é muito importante. A gente leu relato de gente atlética, gente fitness, que passou mal lá e teve que pedir oxigênio pra conseguir se recuperar e tal. E a gente foi boa devagarinho. Vamos respeitar. Deu tudo certo. Respeite a altitude, bicho. Na verdade, o meu medo lá no meio, porque a gente tava no meio do nada, assim. Meu medo era um terremoto, sei lá, porque a gente tá no alto das Pode cordilheiras. crer, e Cuenca tem terremoto. Cuenca bastante. tem terremoto, eu ficava imaginando, a gente lá no meio do nada, imagina se a terra treme, né? Mal sabia que depois o Equador ainda tinha uma dessas reservada pra gente. Depois. Quando a gente começou a viagem, a gente não tinha planos de ir pra Amazônia Equatoriana. Mas sem querer a gente chegou lá na portinha. Desde que a gente estava planejando ir pro Equador, eu tinha visto uma foto de um lugar com um balanço assim por cima da montanha e eu queria ir nesse lugar. Foi aí que a gente chegou, uma cidade que chama Banhos. Ela é super turística, assim, principalmente pra galera que gosta de adrenalina. Nossa, tem tirolesa, tem trilha pra fazer, montanha pra Mas subir. não é pra gente. Não é a nossa onda, mas eu queria muito ver o tal do balanço, então a gente foi pra lá de qualquer jeito, né? A gente viaja super devagar, então a gente chega nos lugares sem esperar muita coisa e acaba descobrindo, olha, uma cidade gostosinha. Aí a gente fica mó tempão, e a gente já tinha ficado mais de um mês lá em Montanhita, né, na praia. A gente começou a se enrolar no nosso roteiro do Equador e no final não deu muito certo. E Banhos era uma cidade super gostosinha de caminhar e tal, foi por isso que a gente foi esticando lá. O centro super arrumadinho e tal, meio colonial. Tinha uns melcocho, que é o doce. Nossa, olha esse doce, bicho. Olha o brilho dele, olha que coisa louca. Eles ficam fazendo na frente da loja, assim, atraindo a gente pra comprar doce. E atrai mesmo, a gente foi. Funciona. Compramos, super gostoso, vale a pena. Mas a Marcela queria era ver o tal do balanço lá. Bicho, fomos. O balanço do fim do mundo. Né? Olha o nome do negócio. Mas é porque ele é um balanço, é tipo uma casinha na árvore, assim, com um balanço pendurado, que um cara construiu como uma promessa de um negócio de santo lá. Mas o intuito era vigiar o vulcão que fica de frente, porque aquele vulcão ele é tipo perigoso. Então ele fez isso pra ficar olhando se o vulcão não ia entrar em erupção. E aí o balanço embaixo pra você ficar se balançando, sei lá, porque não tem Sei lá, como proteger pegou o o vulcão balanço. com um balanço. Eu sei que a Marcela não quis andar no balanço, de tanto que ela quis ir. Eu sentei devagarzinho, assim, de pouquinho. O povo é doido, fica se jogando lá. Mas tem uns balanços, tem esse principal e aí tem uns outros, tipo, mais infantis, assim. A Marcela aproveitou esse. Aí o povo fica se empurrando, assim, pra dar bastante impulso, sabe? E lá, assim, tá na beira da montanha e você só vê nuvem embaixo, porque é muito alto. Dá um medo, nossa senhora. Aí a gente ficou lá um tempão curtindo o visual e, na verdade, quando as nuvens saem, abre a vista, assim, você vê que tá muito no alto da montanha mesmo. E é tudo lindo em volta. E aí chega de adrenalina, né? Nada disso. Os gordinhos que entraram numa de pegar a bicicleta e pedalar 16 quilômetros. Por sorte, Banho já não estava mais em 3.000 metros de altitude, né? Já é 1.800 só. Depois do que a gente tinha passado, tava de boa. Pô, aí deu pra pedalar mal, velho. Começamos com pegar uma bicicleta e saímos da cidade. A primeira coisa é uma ladeira. Bicho, inimigos naturais dos gordinhos são a ladeira, não adianta.
A gente soltou da bicicleta e foi carregando ela. Não, mas tudo bem, o caminho ele vai todo pela estrada e os carros estão super acostumados, porque tem gente pedalando ali o tempo todo. E algumas partes também tem umas ciclovias assim que desviam da estrada, vão no abismo assim por cima do rio, né? É lindo o caminho, tem um monte de cachoeira, tem até tipo, um monte de mirante que você vai parando, dá uma descansada, né, com a bicicleta. Pra quem vai de carro, né, porque nem todo mundo é audacioso como nós. Ui, audaciosos gorios. Tem os teleféricos, assim, restaurante, tem parque no meio, tem tirolesa, tem de tudo, assim, é uma rota super turística, super desenvolvida. Porque o objetivo dessa rota é chegar numa cidade chamada Rio Verde, onde tem uma das cachoeiras principais do Equador, como se fosse tipo uma Foz do Iguaçu deles, assim, tipo, é um negócio muito insano, um volume de água muito absurdo, chama Pailón del Diablo. Del Diablo. El Diablo. É uma cachoeirona que ela cai assim num poço. Pra chegar no lugar, a gente desceu pra caramba, assim, da montanha. Foi descendo, 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 descendo. Chega perto do rio já e essa cachoeira cai muito do alto, assim. A gente se molha todo só de chegar perto. Minha câmera molhou tudo, a gente se molhou. Mal tirou foto. Mas eu fui audacioso. Essa A gente tava na vibe, né? da adrenalina. Eu me meti nos túneizinhos, assim, tipo, que você vai rastejando, tipo comando de ação, assim, sei lá. E você vai indo pra chegar muito perto da cachoeira. Mas assim, é muito louco, muito doido. Não tem espaço no túnelzinho pra rastejar, mas eu fui atrás de todo mundo, assim. Eu tenho claustrofobia, eu fiquei olhando de longe. Aí a gente achou vários mirantes e tal, né? E depois de ver a cachoeira, a gente teve que voltar os 16 km pedalando. Claro que não, a gente pagou $2 lá, que tem uns caminhões gigantes que levam os ciclistas de volta, porque, pô, pelo amor de Deus, né, Tana? Caraca, ninguém... A ida é descida, depois pra voltar vai de caminhão. Não, jamais. Bicho, esses gordinhos são mó legais, né? Só história maluca. Aproveita, se você tá gostando, se inscreve aí, curte, fala com seus amigos, compartilha. Bicho, se você tiver que escolher só um lugar na sua viagem toda no Equador, é esse. Tão lindo que compensa o sofrimento de voltar pros 4.000 metros de altitude, né? Bicho, é simplesmente uma lagoa na cratera de um vulcão. A gente espera que nativo não sabe. E é um redondão, assim, quase perfeito, uma cor de água surreal. Meio verde fluorescente. A cor da água muda com o sol passando atrás das nuvens. A gente ficou um tempão lá no mirante olhando pra isso, hipnotizado, assim. Depois que a gente foi percebendo, tem como descer lá na água, tem como andar em volta da cratera, tudo. Mas fala sério, né? 4.000 metros de altitude, a gente já tinha feito aventura demais. A gente ficou só admirando mesmo. Em volta da cratera é super rústico, assim, tem umas fazendinhas, uns bichos fofinhos. Mas os bichos fofinhos estão só ali, porque lá na cratera o pessoal usa e maltrata os jeguezinhos pra trazer as pessoas lá debaixo da cratera. É, a turistada desce andando numa boa e na hora de subir vem em cima do jeguinho, tadinho. Tadinho. A gente vai parar nesse lugar porque ele é no caminho entre Banhos e Quito. Muita gente vai de Quito de excursão ou de Banhos de excursão, mas a gente parou pra ir lá fazer por conta própria e dormir numa cidadezinha que fica aos pés do vulcão. Era até uma cidade bonitinha, Latacunga. Era bonitinha. E daí a gente chegou na capital Quito, né, bicho? A capital do país, a gente sempre tem essa sensação de que é tipo um resuminho, assim. Tudo que você viu no país, você vê de novo lá, só que mais caro, mais gourmetizado e tal. É, muita gente começa pela capital e depois vai pro interior, né? A gente fez ao contrário e ficou essa sensação. Eu já vi tudo isso. E Quito tem uma zona super internacional ali, cheia de hostels, cheia de bar e tal. Porém, a gente gosta do negócio mais rústico, né? A gente foi logo pro centro histórico. Nossa, que lindo. É o maior da América Latina, bicho. Super limpo. Super conservado, super bem estruturado, assim. Um monte de gente tirando foto pra casamento, pra festa. A gente foi num sábado, né? É, tem umas igrejas imensas, assim, uma catedral, nossa. E a gente imagina o Equador um país pobre, né? Mas Quito é uma cidade super limpa, super arrumadinha.
A gente começou o centro histórico pelo topo dele. E fomos descendo. E chegamos na parte que tinha um montão de casarão, assim. E no meio deles um monte de boteco espremido. Que aí sim era onde rolava a noite de verdade, aquela gostosa que a gente gosta, sabe? A gente ficou pouco tempo em Quito, porque o nosso tempo de permanência no Equador estava acabando. A gente estava quase ficando ilegal no país. Mas deu tempo de ver a principal atração ali perto, que é a linha do Equador. Pô, a gente tá no Equador, né? Pô, claro que a gente foi lá tirar aquelas fotos bem caretona, bem bobona, ó. Até beijinho teve. Nossa, agora a vergonha é essa, né? Porque a gente tirou foto lá e depois descobriu que aquela linha não é do Equador. Tá errado o lugar. Tipo, tá a 200 metros do lugar onde deveria ser a linha de 200. fato. O nego errou, porque, pô, GPS, né, cara? Agora o satélite fala pra gente onde é. Só que já tem essa super estrutura turística ali, então fica ali mesmo. E a gente E finge. perto tem um outro parquinho, um lugar bem mais humilde, onde é a linha de verdade. E ninguém vai. A gente também não. Mas os gordinhos aqui são sapeca, bicho. A gente tendo que ir embora correndo do Equador, o que a gente fez? Parou em mais uma cidade. Otavalo é uma cidadezinha que fica entre Quito e a Colômbia. E ela é bem famosa por causa de uma feira indígena que acontece lá, assim. E a população é bem diferente também. Não são os mesmos povos da montanha. São indígenas específicos dali. Tem toda uma coisa com a medicina, com ayahuasca. O povo vai pra lá pra fazer esses rituais com ayahuasca na cachoeira, com cura medicinal. Tem um posto de saúde indígena medicinal no meio da cidade que atende até turistas. A gente ficou lá em Otavalo dando bobeira, esperando o dia de ir embora, né? Quase que a gente perde a oportunidade de sair do Equador, porque a fronteira ia fechar, a gente descobriu um dia antes, teve que sair correndo. A gente se planejou para sair de Otavalo direitinho no último dia de permanência legal que a gente tinha no Equador. E aí aquela coisa, né? A gente tava no Equador, não tava sabendo nada do país vizinho. E a gente descobriu que as fronteiras estavam fechando, brother. Eleição na Colômbia, e eles estavam tipo, lidando com o negócio dos venezuelanos, que era aquela época braba da Venezuela. Então os venezuelanos estavam passando muito pelas fronteiras o tempo inteiro, e eles estavam com os horários muito específicos, fechando de vez em quando, feriado, não sei o que. Bem, a fronteira ia fechar no nosso 90º dia no Equador. Então a gente teve que sair correndo de Otavalo para sair um dia antes, né? E aí nessa correria de sair, a gente tava saindo do hostel, assim, descendo a escada com mochila, não sei o que. A terra começa a tremer. Cara, começou a tremer tudo. A gente na escada sem entender o que estava acontecendo. Você tem noção do que é a terra começar a tremer? No meio de uma escada, pra piorar. A gente olha, o recepcionista do hotel tava do nosso lado. Ele olhou com o olho arregalado, saiu correndo no meio da rua. A gente foi atrás, que nem maluco. E já tava tremendo, cara. E, que coisa esquisita, mas isso não é pra brasileiro, não. Não, não dá, nossa senhora. Mas aí não foi nada, assim, foi só um tremorzinho rapidinho. muito leve. Conseguimos ir pra fronteira, bem, a fronteira tava cheia, porque era o último dia dela, então lotada de venezuelano realmente, e Foi de bem outras caótico. pessoas. Mas bem, Até tiramos foto mochileirinha, ó. bicho, o que importa é que a gente conseguiu entrar no país, na Colômbia. O primeiro lugar que a gente visitou foi incrível, dos lugares mais lindos do país Totalmente inteiro. inesperado. Mas, pô, chega, né? Fica pro próximo vídeo, tá bom? Colômbia no próximo vídeo, então. Valeu, rapaziada.